Oi, estou de volta. Nosso último slide foi alterações sanguíneas, né? E aí, então, eu vou para a plaqueta e coagulação sanguínea. Beleza, moçada? Coagulação sanguínea é sempre também bastante importante em prova vestibular, beleza? Então, vamos lá, ó. Plaqueta, gente. Primeira coisa que plaqueta não é célula, tá? Então, leucócito é célula nucleada. Hemácia é célula anucleada, não tem núcleo e nem mitocôndria, por isso que dura pouco, tá? E a plaqueta não é célula. Então, o que é a plaqueta? É um pedaço de citoplasma de uma outra célula. Essa outra célula é chamada de megacariócito. Tem lá o megacariócito, lá naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, né, da célula tronco, tem lá, então, a parte da célula tronco, eu tenho as células progenitoras mieloides, depois o megacariócito e depois plaqueta. Então, a partir de pedaços da parte do citoplasma desse megacariócito, a gente forma plaqueta. São partículas citoplasmáticas, então, não são células, cuidado com isso. A quantidade de plaqueta, gente, numa pessoa normal, adulta, varia de 150 mil, mais ou menos, até 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Beleza? Aqui nós temos uma foto, né, real também, então, de um microscópio, de um hemograma, de uma lâmina de sangue, de um hemograma, que foi tirado da microscopia. Você pode ver aqui um montão de hemácias, né? Aqui nessa imagem não tem nenhum leucócito, tá? E aqui eu tenho essas estruturas aqui, ó, tá vendo, ó, né? Essas estruturas menores são as plaquetas, então, ó, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 plaquetas, aqui parece que é outra, 6 plaquetas. Isso aqui não, isso aqui é sujeira, tá legal? Então, 6 plaquetas por campo visual, num total aí por milímetro cúbico de sangue, por volta de até 450 mil plaquetas, tá? A plaqueta é importante no processo de coagulação sanguínea, ela é um dos caras que inicia o processo de uma coisa chamada de cascata de coagulação sanguínea, tá legal? Então, imagina, por exemplo, que aqui nós temos, então, ó, né, uma parede vascular rompida, então eu tive uma lesão e está acontecendo o quê? Está tendo sangramento, ó, as hemácias saindo, tá sangrando. Quando isso acontece, gente, existem reações químicas importantes ali que são liberadas, substâncias químicas, que vão atrair essas plaquetas para o lugar. Então, tá vendo as plaquetas? Elas já vão começar a aparecer aqui, fazer uma agregação plaquetária ali, ó, tá legal? E aí a plaqueta, olha só, ela vai ativar aqui um processo de a cascata de coagulação sanguínea, não só a plaqueta, mas o próprio vaso lesionado também, né, o tecido lesionado, vai dar início a uma série de reações que vão acabar formando essas fibras que vocês estão vendo aqui, ó, que não está escrito, mas são as fibras chamadas de fibrina, são fibras proteicas, né, são proteínas insolúveis e elas vão estancar o vazamento sanguíneo, impedir o vazamento sanguíneo. Só um detalhezinho, né, uma observação, lembrar então que, por exemplo, na dengue, né, uma das consequências da dengue e o que pode agravar o quadro clínico, né, da pessoa é justamente um quadro de plaquetopenia. Então é muito comum na dengue, né, quando a pessoa tem dengue, seja lá qual tipo de dengue for, 1, 2 ou 3 ou 4, essa pessoa ela pode ter um quadro de plaquetopenia e isso, se for intenso demais, muito grave, ela pode aumentar a chance de ter aí, ó, hemorragia, tá legal? Então eu vou ter uma diminuição da plaqueta na infecção por dengue, isso é chamado de plaquetopenia, diminuição da plaqueta, plaquetopenia, beleza? E aí eu tenho uma dificuldade de fazer coagulação sanguínea e, consequentemente, pode ter quadros de hemorragia, e aí vocês já ouviram certamente falar dengue hemorrágica. E para a gente finalizarmos, vamos falar de coagulação sanguínea, então, tá? Então, ó, tecido lesionou, fiz um corte, tá legal? Sabe quando você tá saindo do carro e bate a porta do carro e dá no meio da unha assim, ó? Nossa, dói pra caramba. Parece que o coração tá na ponta do dedo, né? Chega a pulsar assim, ó, tá? Lateja, beleza? E aí pode acontecer de ficar uma mancha roxa por trás da unha ali. Às vezes nem sangrou, porque a lesão não foi externa, mas teve a lesão interna e houve sangramento interno, que a gente chama de hemorragia interna, tá bom? E aí então, imediatamente vai ter o processo de coagulação e vai formar o coágulo, que é aquele negócio que vocês chamam de sangue pisado, na verdade é um coágulo que foi formado ali. Quando você tem um hematoma, toma uma pancada,
rompe vaso, né? E aí fica roxo. Esse roxo também é um hematoma causado por coagulação sanguínea de um pequeno sangramento que houve ali dentro do seu tecido. E com o tempo ele vai desaparecer porque vai sendo reabsorvido pelo corpo. Então esse tecido lesionado, assim que acontece a lesão, ocorre uma migração intensa de plaqueta para aquela região, agregação plaquetária. Tá? Tanto o tecido lesionado quanto a plaqueta, ele vai então ativar e estimular a produção de uma substância que é chamada de tromboplastina. A tromboplastina ela vai ativar uma outra reação, por isso que é uma cascata de coagulação. São várias reações, muitas mesmo, moçada. Eu estou mostrando aqui um resumo do resumo para vocês, que é o que vocês precisam para o vestibular. Não cai nada mais do que isso, fiquem tranquilos. Tá? Então é uma substância ativa outra, que ativa outra, até chegar na substância final, que é a fibrina. Tá? Então a tromboplastina ela vai ativar uma reação. Só que para a tromboplastina funcionar, ela precisa desse camarada que vocês estão vendo aí, que é o cálcio. Olha a importância do cálcio no sangue. O cálcio tem várias funções importantes, a gente já estudou isso, mas uma delas é a coagulação sanguínea. Sem cálcio eu posso ter hemorragia e complicação por conta disso, tá legal? Então olha só, na presença de cálcio, a tromboplastina ela vai ativar uma reação, que é o quê? Que é converter a protrombina numa outra substância que é a trombina. Mas, veja bem, detalhe importante, para eu formar protrombina, eu preciso do quê? De vitamina K. E aonde que isso acontece? No fígado. Então, ó, no fígado eu tenho a vitamina K que vai dar origem aqui, ó, ativar essa reação e vai formar a protrombina. Então vai, a tromboplastina na presença de cálcio converte protrombina e trombina. E aí, Kiko, acabou? Não. A trombina vai ativar uma outra reação. Lembra? Ó, cascata. Vai ativar uma outra reação. Qual é a reação? A trombina vai converter o fibrinogênio que está lá no plasma em fibrina, moçada. A fibrina, olha só, é uma proteína insolúvel, ela vai começar a formar ali uma parede, uma rede dessas fibras ali na sua lesão, onde está tendo sangramento, e aí como ela é insolúvel, o sangue não consegue mais dissolvê-la e não consegue atravessar essa barreira imposta pela fibrina. E, portanto, nós temos aí o estancamento do sangramento, do vazamento sanguíneo, tá? Então a fibrina é quem vai fazer isso. E aí eu coloquei duas imagens para vocês, duas animações aqui, ó, dois videozinhos, tá? Então imagina, olha o que está acontecendo, ó. Houve o corte, houve a lesão do tecido e perceba que rapidamente, ó, a plaqueta é esse bichinho que tá vindo aqui, ó, parece uma medusa, tá legal? Aí a plaqueta ela vai começar a aparecer. Né? E aí quando a plaqueta chega, ó, perceba que a plaqueta já fez ali uma agregação plaquetária, né? Ela já ajuda a dar uma obstruída no sangramento e ela vai ativar essa reação toda que eu falei para vocês até formar a fibrina, tá legal? E aí então o estancamento tá feito e o sangramento é impedido. Beleza, moçada? Isso é a cascata de coagulação. Fechou? Então, eu termino aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que estejam todos bem, tá? E aí, se vocês forem aí fazer exercício, espero que façam, né? E tiver dúvida, lembrem-se o que está à disposição de vocês, moçada. Não deixe de me perguntar. Estou aqui à disposição, mesmo à distância, pelo WhatsApp. Vocês têm acesso aí e aí eu posso ajudá-los. Tá bom, moçada? Beijo, bons estudos. Espero que tenham entendido e fiquem bem, tô com saudade de vocês, tá? Até de bater no Leonardo de vez em quando. Tô brincando, é só lutinha de mentira. Beijo para todos vocês. Valeu, moçada.